Hoje eu tenho o prazer de receber Michele de Bouillon, uma das maiores surfistas de ondas gigantes do mundo. Michele vem direto de uma temporada em Nazaré, onde viveu um dos maiores momentos da carreira, para não falar da história do surf feminino. No papo de hoje falamos sobre a temporada em Nazaré, onde ela pode ter surfado a maior onda já registrada por uma mulher, justamente durante a única etapa da WSL do surf de ondas gigantes. Michele conta como foi viver aquele dia, a emoção depois da onda e os bastidores de um momento que pode virar recorde mundial. Também conversamos sobre o processo de validação do recorde, os desafios do surf de ondas gigantes e os planos para o futuro, incluindo a vontade de passar mais tempo em Jaws e fazer sua estreia em Chopo. E se você chegou até aqui, eu só peço aquela ajuda, já solta o like agora, antes de começar o papo, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal no YouTube e compartilha pra geral, pra gente alcançar cada vez mais pessoas. Também vai lá no Instagram, @LetSurfPodcast e acompanha o trabalho, a produção de conteúdo que eu tenho feito por lá. Agora, bora pro papo, que esse é casca grossa. Salve, salve! Chegando para mais um papo aqui e hoje na presença mais que especial aqui da convidada Michele de Bouillon. Michele, prazer te ter por aqui mais uma vez, 2 anos do nosso primeiro papo. É verdade, prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. 2 anos, eu lembro que aquele papo tinha sido muito legal, a gente falou sobre vários assuntos e agora não vai ser diferente. Acho que depois de 2 anos, né, muita coisa aconteceu. Tem bastante coisa para falar. Eu vou já até fazer esse disclaimer aqui, deixar para a galera que vem aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo do outro papo com a Michele, que lá naquele papo a gente conversou muito sobre a carreira, a trajetória inteira da Michele, desde os tempos de pranchinha, a primeira vez que começou a surfar em ondas grandes, como ela conheceu o Ian, por exemplo, a viagem pro Grower, enfim. Verdade. A gente falou muito lá, então se você quer conhecer mais da história da Michelle, você vai ter que ir lá pro outro papo depois desse aqui, não sai desse aqui não, porque esse aqui a gente vai fazer um papo talvez até um pouquinho mais curto, mas mais focado talvez nessa temporada, na onda que a Michelle pegou, como foi a competição por lá, o evento que rolou da WSL por lá. Enfim, e aí para quem chegou aqui também, já se inscreve no canal, curte esse vídeo para quem ainda não curtiu, compartilha que ajuda a gente a continuar fazendo o trabalho por aqui. Michele, vamos lá. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar, até te falei dos últimos, atualizar, né, dos 2 anos, mas eu queria te perguntar, começar o papo com uma curiosidade minha. A gente estava nesse marca não marca, a Michele tá em Portugal, vamos ver o fuso, é igual o seu que tá na Europa, mas não, agora tá na Arábia Saudita. Falei, como assim? Tá quebrando da gigante na Arábia Saudita e eu nem tô sabendo? O que a Michele foi fazer lá? Conta pra gente um pouco, Michele, como que foi? Você tava em Nazaré na temporada, né, no finzinho da temporada e pintou uma trip pra Arábia Saudita? O que foi fazer? Eu nem sei, e nem perguntei em off. Eu falei, não, quero saber no ar com a Michele pra eu também ficar sabendo. Como é que foi essa viagem pra lá? O que você foi fazer? Cara, eu nunca imaginei na minha vida que um dia estaria na Arábia Saudita, no Mar Vermelho. Literalmente surfando nas águas do Mar Vermelho. Foi muito incrível, foi uma viagem planejada do final do ano de 2025. Eu fui para lá para conhecer a tecnologia da Endless Surf, que é uma piscina de ondas dentro de um parque aquático maneiríssimo lá na Arábia Saudita. Na verdade, eles estão fazendo como se fosse uma nova Dubai por lá. Então já tem Pode resorts crer. incríveis. É um deserto, né? Um deserto vermelho de barro. Muito bonito, por sinal. Mas, assim, terras, né, sem nada. Então, os sheiks, né, lá e tal, falaram, cara, vamos botar isso aqui pra cima, né, pra frente. É, é um povo com muita grana, né? Então eles estão desenvolvendo aquela região lá nesse sentido, assim, de virar uma cidade futurística e tudo mais. A princípio são só resorts e esse parque que eu fui. E aí Desculpa, era Riad mesmo?
A Riad. cidade. Riad. É, acho que Riad é a capital, né? É, Era lá. é. Tá. Eu não sei, porque assim, a gente sai do aeroporto lá e a gente é como se já estivesse dentro do resort. Eu nem toquei nas minhas malas. Eu nunca vivi isso na minha vida, né? De sair do aeroporto e nem precisar me preocupar com as minhas malas. Que Quando eu sonho. entrei, Que não, um sonho. sonho. Eu entrei no quarto do hotel, minhas malas já estavam lá. Incrível, assim, antes mesmo de eu fazer o Demais. check-in, já tinha tudo lá. Mas, enfim, resumindo o projeto em si, eu fui para lá para experimentar essa piscina de ondas da Endless Surf, a tecnologia nova. Então, eles já têm uma piscina em Munique, agora essa piscina lá em Red Sea, no Mar Vermelho, e vai ter também aqui em Búzios, que é a BSC, que eu sou embaixadora da Brasil BSC. Surf Club, né? Brasil Surf Club. E aí sou eu, o Iago Dora e o Vitor. E aí fomos nós três lá, mais outros atletas internacionais convidados pela equipe da Endless. E foi isso. Fui pra lá pra surfar, a tecnologia é incrível, peguei altas ondas. Foi incrível, Da assim. hora. Acho que foi o Você já highlight da tinha minha surf... temporada. Com exceção daquela onda gigante, né? Não, não Claro. fala isso, não fala isso. Você já tinha surfado em piscina? Você já tinha prática, já... Já, já. Eu surfei na Espanha há muitos anos atrás, que era o protótipo, né? Acho que foi um dos primeiros protótipos de piscina de onda. Mas, cara, era assim, muito o início de tudo, então confesso que era uma onda bem fraquinha. Surfei também na Boa Vista, em São Paulo. Muito boa Ah, a onda também, incrível. Foi ali que eu realmente me apaixonei por piscinas de onda, porque até então era algo que, tipo, eu ainda ficava na dúvida: será que sim, será que não? E ali eu conheci um potencial muito bom. E agora a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro a Brasil da Surf hora. Club. Eu dei uma gulgada aqui pra procurar pra galera que ficou curiosa aí. Tá funcionando já? Tipo, tá aberta pra bucar e fazer as coisas ou ainda não? Você Ainda sabe? não, ainda não. Tá Tá. aberto para virar sócio, né, e tudo mais, mas ela previsão de ficar pronta a partir de Ah, do julho. Brasil. Mas a da A Arábia do Saudita Brasil. tá tudo pronta. A da Arábia tá tudo pronto. Ficou pronto, acho que abriu essa semana, Da hora. porque quando a gente Acho que foi chama já tava tudo fechado. Surftopia. Eu dei uma pesquisada aqui da Endless Surf Aquarábia. Aquarábia Six Flags. Bom, para quem quiser dar uma pesquisada aí, tem umas matérias aí, tem umas É, fotos da piscina. E, Michele, não, para quem surfa Nazaré, para quem veio de uma temporada como a onda que você pegou, não é meio broxante, Michele? o quê? Não, no sentido de, pô, tá acostumada com montanha de água e não sei o que, ou não, dá pra achar a graça, não, você ainda tem aquele. Porque a Michelle, bom, do outro papo que a gente falou, a gente sabe que a Michelle vem da pranchinha, vem de É. competições também, deu pra resgatar um pouco do sentimento ali de pranchinha e de pegar ondas menores ali também, Michelle. Era nesse Cara, eu, sentido. eu, eu amo pegar onda pequena também, onda de performance, né? Performance, Manobrar, exato. remar, pô, dar batida, rasgada, pegar ali um tubinho. Eu amo, eu acho que a raiz da remada, do surf, nunca pode sair da gente, sabe? Realmente acho que é a principal essência. Até porque pegar a onda grande é muito bom, mas a temporada de Nazaré, ela é um pouco massiva, assim. Então, chega final de temporada, a gente tá cansado, porque é um cansaço, assim, adrenalina muito Ah, forte. imagina. Não são só mil maravilhas, né? Assim, é um estresse que tem também, um estresse positivo, mas é estresse, né? Porque a gente leva tudo muito a sério ali, É então. viver no limite ali, né? Sabe? Então, assim, são as máquinas, os jets, que tem que estar em perfeita condição, e às vezes capota, e às vezes leva uma vaca horrível, e tem os campeonatos, então tem as disputas, né? E aí chega final de temporada, a gente tá realmente assim, exaustos, cansados. Então tudo que a gente quer é ou um rio maravilhoso com altas ondinhas, ou uma Indonésia,
sabe? Algo do tipo. Então, esse equilíbrio é fundamental para a gente estar mantendo ali um alinhamento bom com as ondas grandes. E na verdade, É, assim, a gente para muito pouco, porque se eu não for para a Indonésia ou vier, fizer uma pausa da temporada de Nazaré e vier passar um pouquinho do verão no Rio, a gente praticamente não para, né? Porque é o oposto, né, do Brasil de lá. Então, sim, enquanto lá é inverno, aqui é verão. E aí entra lá o verão, que acaba a temporada, entra o inverno aqui no Brasil. Ok, a gente não tem ondas gigatômicas como Nazaré, mas a gente tem sim. muita ondulação grande aqui no Brasil. Então, é como se o ritmo não parasse. Então, assim, quando tenho essas brechas de ondas menores, é tipo, ufa, Ainda mais férias. uma viagem sem carregar mala, né, Michele? Ainda mais uma viagem assim, chegar e tá tudo pronto, do hotel só entrar, já sair lá dentro. Luxo total. Maravilha, da hora, É. da hora. E você já conhecia o Iago? Já tinha relação com o Iago? Como que foi lá dividir esses momentos com o campeão mundial, né? Sim, sim. Cara, o Iago é um menino muito maneiro, muito humilde. Eu já tinha viajado com ele para uma primeira produção da Brasil Surf Clube, que foi Ah, em da hora. Búzios e Angra. E assim, eu conheço ele desde pequeno, né? A gente não somos melhores amigos, não crescemos juntos, mas a gente já se viu muito em campeonatos amadores, na época de brasileiro amador e tudo mais. E, também conheço o pai dele, o Ian é muito amigo do pai dele, do Cortez também, do manager dele. Conheço até o Cortez, Aham, né, antes dele. Então sempre teve da hora. uma boa relação, assim, entre a gente. Agora a gente tá um pouquinho mais próximo por fazermos parte, né, do mesmo projeto. Mas é muito bom, assim, ele, cara, tem uma humildade incrível. E agora na piscina foi até legal, assim, porque comparação de surf bizarra, né? Então, tudo que eu tinha dificuldade de alguma manobra, alguma coisa, ele me orientava e tal. Ah, da hora, Muito maneiro poder estar da assim do hora. lado de um campeão mundial e ao mesmo tempo uma pessoa muito tranquila, sabe? Muito aberta também para estar de igual para igual assim com todo mundo. Da hora. O Ian não foi, né? Não tava na viagem. Não, não foi. Tá, legal. Bom, vamos entrar então na temporada. Vamos falar um pouco mais de Nazaré agora entrando. Antes da gente falar daquela onda, que a gente vai chegar naquela onda, eu queria falar um pouquinho primeiro da temporada assim num geral. Como que você vê, como que você avaliou a temporada no geral? Sua temporada no geral, as condições que quebraram por lá, como foi esse período num geral e depois eu vou destrinchando, a gente vai entrando nos detalhes que eu separei aqui pra gente falar. Olha, essa temporada foi diferente de todas as temporadas que eu já vivi em Nazaré. E olha que já foram aí 8 ou 9 temporadas. E ela foi praticamente só dezembro, o mês de dezembro. Geralmente são 4 meses, né, de temporada, de novembro a fevereiro. E novembro foi bem devagar de onda. E aí, em dezembro, cara, foi só swell gigante. Acelerou. Acelerou, mas assim, só swell grande, gigante. Então, mega intenso. Lembrou até muito uma das primeiras temporadas que a gente viveu lá, acho que 2019 e 20, que se eu não me engano, assim, que era muita, muita onda sem parar. E muito swell, na verdade, um pouco tempestuoso, né? Irregular, assim. É, eu acho que tudo precedendo um pouco esse momento chato, né? Que Portugal está vivendo agora, teve Sim. a tempestade de vento, né? E foram várias em sequência. É, e aí eu acho que tudo fez um pouco mais sentido, né? Depois dessas tempestades. O clima E tá meio bagunçado, acabou afetando provavelmente também a ondulação, enfim. E aí foi por isso que o swell do campeonato da WSL foi realmente um swell muito incrível, muito perfeito, gigante, e acho que o mais perfeito que eu já vi em todas as temporadas que eu vivi Da hora. lá em Nazaré. Foi muito especial mesmo. E, e Calma, vamos, você vai falar do quê?
O que Não, que você ia falar pode agora? perguntar. Não, eu ia falar que de como começou essa temporada pra mim, assim. Pode falar, pode falar. É, o engraçado, o curioso é que esse ano eu fui pra Nazaré muito tirando muito peso de cima de mim, de tudo. Muito sem obrigações, assim, entre aspas, né? Porque eu confesso que eu tava um pouco cansada e confesso que eu queria deixar um pouco o Ian mais livre, assim, com o Lucas, com outros amigos nossos por lá. Eu não queria mais ser o centro da atenção, sabe? Entre eu, o Ian e a nossa equipe. Eu queria estar lá para dar todo o suporte possível, eu ia estar dentro d'água, mas surfar só a hora que eu quisesse, o momento que eu quisesse. E eu não tava Entendi. nem com vontade de competir o WSL. Aí, Foi ó. por muito pouco. Foi por muito pouco. Mas, e aí, enfim, Mas quando você eu... não ia competir, mas aí teve, desculpa, mas teve um papel, alguma coisa do Ian também, te puxar e falar, não, vamos, você ia, não ia competir mesmo, e aí, agora conta um pouco mais. Você já falou que você pensou em não competir, como é que foi essa decisão? O Ian te puxou e falou, não, vamos, e aí a gente vai falar no que acabou resultando, né? Mas como é Sim, que foi essa decisão e esses momentos antes do campeonato? é... é claro que eu não passei para a produção do evento, né? Que eu não queria competir, eu deixei muito para ver como eu ia estar me sentindo próximo do evento, mas eu já tinha compartilhado isso com o Ian, um pouco com o Lucas também. E não, e aí o Ian, na verdade, ele me deixou super à vontade, ele conversou muito comigo e nós até chegamos a fazer um trabalho assim de respiração e meditação no dia do campeonato juntos, coisa que a gente nunca fez na nossa vida. E ele falou, Michele, cara, vamos lá, sabe? Sem obrigação, sem peso. Você não tem obrigação de vencer o campeonato, você não tem nem obrigação de surfar se você não quiser, mas veste a lycra. Vamos lá, sabe? Tipo, tá tudo na sua mão, assim. Acho que é mais uma oportunidade. E acabou que eu, assim, entrei um pouco mais por ele, né? Porque eu sabia que ele queria muito participar e competir e estar Aham, ali. Mas. E aí, um dia antes do evento, o mar já estava muito grande, só que ainda muito irregular. E aí a gente entrou ali final de tarde com os jets, sem prancha, sem nada, só para sentir a energia do mar, ver de perto o que estava rolando. E eu, assim, o mar já estava com uma textura muito bonita, e apesar de estar muito grande, pra gente em si não tava tão assustador. Eu vi que outros surfistas estavam super preocupados, aham. mas pra mim e pro Ian a gente tava numa boa, assim. Então, eu não sei se rolou uma magia especial, é, ou simplesmente o fato de eu ter me botado nessa posição de, tipo, não querer ser mais o centro da atenção nessa temporada, sabe? Foi muito legal Mas porque o Ian respeitou muito deixa, isso. entendi. Deixa eu só te interromper, só para tentar entender. Quando Uhum. você fala não queria ser o centro das atenções, você diz no sentido de, por exemplo, do Ian ficar preocupado com você, ou querer, não sei, querer tentar estar sempre ali com você, tá sempre das outras vezes. É nesse sentido que você fala de ser o centro das atenções? Porque assim, a disputa entre o masculino é muito maior do que entre o feminino, Sim. né? Em questão de números de participantes, no geral, não só no campeonato, mas de temporada de onda grande toda em si. Aham. Então acaba que sim, sabe? No todo, é tudo voltado mais pra mim, porque a gente tem muito mais chances em cima da performance feminina. É, e aí eu não quis entrar com esse peso nessa temporada, né? Porque é uma disputa Entendi. forte que tem ali entre eu e a Justine, né? Esse ano a Maia se aposentou, mas até a temporada passada a Maia ainda Sim. estava muito na briga. Agora tem a Laura que tá lá também, se dedicando pra caramba, né? Então,
Então, assim, existe uma disputa ali, independente de campeonato ou não, né? Sempre que tem swell grande, mas eu não tava nesse clima, sabe? Entendi. Então, e outras temporadas eu tava, tipo, mega focada. Não, eu vou vencer tudo, eu quero ser a melhor, eu quero performar igual o Chumbo, eu quero, né, botando sempre as maiores metas pra atingir o máximo que eu pudesse. Só que quando a gente atinge, a gente bota metas muito altas, e a gente não alcança, Frustração vem, né? vem a frustração, né? Então assim, eu não queria me frustrar mais. Assim, resumindo, era meio que isso. Eu não Entendi. queria, entendeu? Então, eu falei, E aí cara, foi coroada, né, Michele? Aí foi coroada. Não quero me frustrar, então eu vou com expectativa lá embaixo. E aí, eis que no meio do campeonato, para quem não assistiu, né, rolou então a WSL é o único, só para contextualizar para a galera, o único evento ainda de ondas gigantes que a WSL consegue realizar, que é o evento lá de tão em Nazaré. E aí rolou, bom, a gente vai falar um pouco do campeonato, deixa a gente falar o que aconteceu, tudo depois, eu quero tá. saber de você mais pra frente, mas e aí acontece a onda, né, que bom, para quem não viu, eu vou deixar aqui também no link, mas tá lá no Instagram da Michelle, tem em todos os lugares que você pode encontrar ali. Uma bomba, né? A onda da vida da Michelle, é isso, Michelle? Sim. Sim, com certeza, com certeza. É, Cara, foi muito especial. Foi muito mesmo, assim. É, Não, e aí a gente entrou, né? Então, eu caí na primeira bateria do dia, que deixa. Que é pior, né? Que tipo, é muito ruim você cair na primeira bateria do dia, porque você é um laboratório ali. Você é a referência de tudo que vai acontecer no campeonato a Sim. partir dali, tanto para os atletas quanto para os juízes. Mas eu tinha uma vantagem, então eu peguei isso para dentro de mim. Foi uma motivação assim que eu encontrei diante disso, que seria a maior hora do mar no dia inteiro do evento, né? Então Pode assim, crer. estava previsto isso do mar, do dia amanhecer com um mar muito grande ainda e ir diminuindo e E perdendo baixando. bastante energia durante o dia. Então eu falei, cara, então é isso, então vamos lá. Então eu vou pegar a maior onda do dia, vou pegar, vamos pra bomba, vamos começar estourando tudo e depois a gente pensa em performance e tudo mais. E, e aí foi bem por aí, assim. A gente entrou um pouco antes, né, do evento começar para também ir analisando o mar, sentindo a energia, marcar posicionamento, ver aonde né, que as séries estavam entrando. E a direção estava perfeita, estava entrando realmente ali no pico entre o pico 0 e o pico 1, que é a maior onda e a mais perigosa. Aham. E aí foi ali. Só que eu tava muito calma, muito calma. Eu acho que eu nunca me vi tão calma e dentro de um mar tão grande. Eu acho que tava tão Ah, perfeito, tão liso, assim, que tava dando, assim, sabe, exciting, motivação pra estar surfando. E tinham até atletas na minha bateria que estavam super nervosos, tipo, vinham conversar e falar, nossa, e tal, Marta, está gigante, não sei o quê. E atletas incríveis. E eu, tipo assim, ai, não tô, né? Não tô aí. Aí eu fingia que nem escutava. E aí começou a bateria. E aí já começou o Chumbo e o Scooby pegando, cara, uma onda assim, no inside do absurdo. Pico Zero, que foi aquela vaca que o Chumbo levou, que, nossa, eu não gosto nem de assistir, assim, pra mim foi muito, muito pesado Ela mesmo. tá passando na minha tela aqui. É, Eu não vou nem mostrar pra você de novo, então. não precisa. Foi assim, quando eu vi eles indo pra essa onda, eu já falei dentro de mim, assim, eu falei, cara, arriscado, né? E aí, beleza, mas né, eu sei o preparo que o chumbo tem, e aí foi. E aí eles pegaram essa onda, eu acho que a outra dupla.
pegou uma outra onda também e a gente ficou esperando um pouco mais, sabe? O foco do chumbo eu acho que era performar mais no inside, mas eu vi com o Ian que o surf era totalmente outside nesse dia, tava Aham. muito perfeito ali. E aí veio essa bomba, veio a minha onda, assim, sem dúvidas, foi a maior série da minha bateria. E, e aí a onda já tava. Quando ela surgiu assim no line-up, ela já era muito grande, muito. E aí o Ian começou a acelerar, eu tava na corda e em direção pra onda. E aí a onda já Uhum. parecia que tava muito em cima da gente. E eu, por um primeiro momento, eu pensei, eu acho que ele vai passar essa e ir na de trás. E aí ele começou a fazer a curva do Na jet. volta. E eu falei, cara, não, é isso, né? Então, tá, já entendi. Então eu vou pegar essa onda. Beleza. E aí, tipo, em frações de segundos, né? Tudo ali muito rápido. E antes da bateria começar, assim, na verdade, assim que a bateria começou, o Ian virou pra mim e falou: Michele, só confia. Eu falei, beleza, só confia. E sim, sabe? Porque, cara, foi acho que minha nona temporada. Acho que eu já surfei em É, todos já. os mares possíveis que a Nazaré já ofereceu. Esse foi mais um deles, assim. Eu, pô, com o melhor equipamento, sabe? Com a melhor dupla. Eu tinha o Imbica, que tava no meu resgate, que eu confio muito nele, ele é muito bom. Tinha também o Daniel Rangel, que tava como safety do evento, mas ele veio pra mim e falou: Michelle, eu tô com você, eu vou ficar de olho em vocês dois, então pode ir com tudo. Então, sabe, aquilo ali me deu uma confiança enorme também. O Chumbo tava dentro d'água, que eu sei que. Cara, apesar da gente estar ali competindo e tudo mais, Sim. eu sei que ele sempre vai estar ali pra mim quando eu precisar. Então eu tinha tudo em mãos, era só eu fazer a minha parte, né? Então, aí o Ian começou a fazer a curva com o jet, me posicionar pra onda. Cara, eu confesso que assim, era tanta dimensão d'água que eu, de início, assim, fiquei até um pouco perdida de, tipo, caraca, onde é que eu tô na onda, De assim, de posicionamento. posicionamento. E aí a gente desceu um pouquinho com o jet a onda, eu falei, cara, é aqui, já tá na hora de eu soltar a corda, eu vou descer essa onda. Daí soltei a corda, comecei a descer, É joguei um. uma coisa que o Ian fala, acho que até num vídeo que eu vi no seu próprio Instagram, que ele fala que ele meio que se surpreendeu com a linha que você escolheu, né? Que eu É, ouvi ele falando que você escolhe, acho que descer reto, né? Que ele fala, descer, que é ir até a base mesmo, que é o mais arriscado, né? Que é o é, mais. E aí ele falou, a hora que eu vi que ela botou pra baixo ali, apontou pra baixo pra ir até embaixo, eu falei, vixe, agora, foi. agora vai. É uma coisa que você para e pensa na hora, Michele, putz, eu vou fazer essa linha, porque é isso que você falou, né? Não tem, é que são 9 temporadas havaianas, 9 temporadas em Nazaré, então já tá tudo, obviamente, no automático, no subconsciente, mas é muito rápido ali, né, Michele? Pra você escolher a linha que você vai fazer e traçar ali. É. Eu sabia que, cara, um evento mundial de surf é um nível muito alto. Eu sei que a Justine é sempre a favorita, né? Então é tudo ou nada, sabe? Uma vez que Sim. eu tava ali, apesar de da gente, né, de eu ter entrado sem aquele peso e tudo mais, como eu já falei, chega na hora ali, a gente, bem ou mal, quer vencer. É, Então, eu sabia que aquela onda era muito especial. Então, e eu sabia que ali era o meu pote de ouro, era uma chance que eu tinha para vencer da Justine naquele evento. Então eu quis fazer a linha mais radical mesmo. E foi assim, e eu soltei a corda, comecei a descer, dei ainda um leve fade para dentro, uma puxada para ir mais dentro da onda ainda. E fui reto, fui reto. Eu falei, cara, essa onda ela é para ser onda gigante, sabe? Não é para eu manobrar, não é para nada disso. Então eu vou fazer a linha mais arriscada
e vou até a base e seja o que Deus quiser. E Da aí hora. deu tudo certo, graças a Deus, mas foi isso, assim, confiando muito no meu equipamento. Eu tava com uma prancha do Hugo Cartachana, SPO, que é uma prancha que é uma linha de prancha que eu uso pra mar, assim, 60 pés plus. Ali a gente tinha 80 pés, né? 70, 80 pés de onda ou até mais. E e aí foi isso. Cara, fui descendo, descendo, descendo. Quando eu senti que a sombra já tava me cobrindo na onda, eu falei, ah, agora é hora de eu fazer o bottom e sair daqui. Então já botei a borda da prancha para poder virar e, e sem ainda ter muita noção da dimensão, do tamanho da onda que estava atrás de mim. Sabia que era uma onda muito grande, mas a gente vai indo no feeling, né? Então, aí a sombra começou a me encobrir. E aí eu escutei o primeiro barulho do lip quebrando na base da onda, aquele estrondo. Paulada. É. E aí meio que tudo junto, né? A sombra, o barulho da onda. E aí ela quebrou e aí ela começou a querer morder a minha canela ali da prancha. A espuma começou a bater em mim. E, e aí eu, tipo, já fiquei feliz porque eu sabia se aquilo ali tava acontecendo é porque eu tava numa linha deep, né? Numa linha radical. E ao mesmo tempo fiquei firme na minha base e botando bem a borda da prancha para dar mais projeção para eu poder sair dali. Teve um momento assim que eu ainda cheguei a ficar na dura se ela ia explodir em cima de mim ou se eu ia sair, mas pela projeção que a prancha tava, assim, tava me dando muita confiança. E aí foi, continuei seguindo a minha linha até que eu, Demais. tipo, entendi que eu concluí a onda, né? E aí teve um finalzinho que a onda. Tipo, Nazaré rola um X, né? As ondas no insight acaba que rola esse X e às vezes dá um balanço, assim, no final da onda. Então eu Um achei até por bumpzinho. um momento que ela fosse fechar. Então no momento que eu tava ali, eu tentei analisar, cara, o melhor lugar para eu pular pra eu sair ilesa dessa onda, né? E aí foi o que aconteceu. Depois, na imagem, eu até vi que a onda realmente deu uma passagem mais pra frente, mas ali onde eu tava, com o que eu tava vendo, com Aham. a dimensão de tudo, eu achei que ela ia fechar. E aí foi, tipo, sucesso, E o foi muito Cliff, legal. Michele, dá pra ouvir a galera? Eu nunca fui pra Nazaré, é um dos pecados, mas eu preciso Ai, você ir. tem que Mas assim, ir. eu nunca fui. E eu tô aqui na Inglaterra, eu tô perto ainda. Eu Olha, vou, eu vou me cara, programar pra ir na próxima temporada aí, talvez. Eu vou ver se eu é. vou pra lá. Mas o Cliff dá pra ouvir, assim, você falou tudo ao mesmo tempo, né? A sombra vindo, a paulada da primeira quebra do lip do primeiro batendo ali. Sim. Você ouve a galera reagindo? Tem alguma. Você consegue ter uma noção pela reação da galera ou Cara, eu nada? não, eu não escutei nada do Cliff nessa onda, nada. E tava um coliseu, o Cliff tava lotado de gente, tinha Lotado, né? Dia de muitas competição, né? pessoas, é. E, e aí rolou eu saí da onda, rolou o resgate, né? O Imbica me pegou, acabou que ele não conseguiu passar a onda, a gente teve que ir pro inside e tudo mais, demorou, porque tava muito difícil para voltar, as ondas gigantes. E aí até que a gente conseguiu voltar. Quando a gente voltou, alguém pegou. Quando a gente voltou, todo mundo já veio, que tava ali dentro. Caraca, Michele, que onda! Mas assim, Da falando de hora. uma forma diferente, sabe? Tipo, Michele, porra, máximo respeito, você é sinistra, não sei o que, caraca. Tipo, todo mundo assim, Da caraca, hora. caraca, caraca. Eu, gente. Aí eu e aí, assim, o pessoal meio que ainda, sabe, digerindo, digerindo não, mas assim, sem acreditar no que tinham Aham. visto, né? Porque a visão de dentro d'água é cabulosa, é muito diferente de quem vê do Cliff. E,
E aí eu comecei a realizar assim, já tava sentindo que era uma onda muito especial, mas quando vem, né, todo mundo assim, tipo, falando, aí eu realizei mais ainda. E aí alguém tinha pego uma outra onda na bateria que o Cliff tinha vibrado muito. Aí eu perguntei pro Ian, falei, cara, vibraram na minha onda também? Como é que foi? Porque eu não tinha escutado nada. Ele falou, Michele, muito, você não tá Ah, entendendo. Tipo, foi espetacular e foi mesmo. da hora, demais, demais. Eu ia te perguntar, a primeira vez que você viu a onda gravada depois, como que foi o sentimento, como que foi a impressão? Porque acho que tem esse momento, né, que quando você sai do mar, obviamente, Sim, foi a primeira coisa que você quis ver, como é que foi esses momentos pós bateria aí? sim. Eu fui. Uma das primeiras imagens que eu vi foi a do Renan Chaves, que para mim foi também o melhor ângulo, assim, é o ângulo que eu tô apostando e que vai Que é a que vencer. tá no Instagram, pra quem não sabe, eu tô assistindo ela aqui do meu lado, é uma que tá no Instagram, que tem até um corte horizontal e tudo mais. É. Foi, cara, foi demais, assim. Aí eu consegui realmente realizar, né, tudo o que tinha acontecido. E foi muito maneiro, porque quando eu tava na base, ela cresceu, né? Eu acho que a potência dela se resumiu ali no momento em que eu tava na base. Ela fez um dente ali pra cima. Não, foi demais, assim. Quando eu vi as imagens, eu acho que eu concretizei o meu Da sentimento, hora. sabe? O que, que eu tava sentindo. Então, foi muito especial. Valeu a pena ter competido. Tá vendo? Valeu a pena ter entrado. Deixa eu te perguntar agora umas outras questões. Nessa primeira vez que você viu a onda, você já teve o sentimento, porque aqui a gente tá falando que pode ser que seja a maior onda já surfada por uma mulher, né? Na história, assim, bateu o recorde mundial, que hoje ainda é da Maia, né? Me Sim, corrija se eu tô errado, mas acho que hoje ainda é da Maia. 22,4 metros, é, 73 pés e meio. sim. É, a hora que você viu, você já teve a impressão de que pode ou de que poderia ter sido? Galera veio te falando? Quando que vocês idealizaram e perceberam que, pô, pode ser do recorde? Sim. Eu confesso que da minha parte, assim, no momento, isso não passou pela minha cabeça. Mas realmente começou, o pessoal começou a falar, cara, o Rodrigo Costa, que já foi recordista mundial, é, tá dando muito incentivo para eu realmente investir e conquistar esse recorde. Os meus câmeras, o próprio Renan Chagas também, Renan Chaves, perdão, também já quando me enviou a onda, já falou, Michelle, é onda para recorde. O Ian, o Chumbo, então todo mundo começou a vir e falar, né? E aí eu comecei a A botar realizar fé? ainda mais. Não que eu, Da hora. tipo, tenha visto a onda é porque isso não, nem, assim, na hora, assim, no calor de tudo, Você ainda não não. era uma coisa que estava passando, né, na minha cabeça. Eu ainda estava ali no ritmo do campeonato né, o campeonato acabou que Aham. não deu sequência, foi super estranho, super esquisito, É. né? Então, e eu tava ainda assim, falei, cara, eu não quero nem ficar triste pelo que aconteceu no campeonato, que eles interromperam o campeonato no meio. A gente vai falar disso um É, pouquinho depois. é, enfim, tiveram os campeões, que eu também acho que não deveria, né, ter tido campeão, mas. E aí eu falei pra eu mesma, eu falei, cara, como eu não quis entrar aqui pra não me frustrar, eu vou deixar esse problema pra eles. As decisões Não vou pegar vieram pra mim essa deles, eu frustração. não quero esse problema pra mim. Que o Ian ficou bem chateado. E eu falei, cara, eu peguei uma onda incrível, eu peguei a maior onda, melhor onda da minha vida, sabe? Pra mim já valeu, isso aqui foi o meu troféu Da e eu hora. tô muito feliz, sabe, com isso. E aí sim, o pessoal, né, botou muita pilha. O Bill Sharp, que hoje é quem Quem tem gere o a. evento, né? O Big Wave Challenge, né? A É, chancela ali. ele tá com a chancela, né,
do recorde. Então, ele estava lá, ele assistiu ao vivo, ele foi lá no nosso armazém, depois que o campeonato acabou, a gente conversou, ele viu a nossa estrutura, e ele falou, Michele, com certeza foi o highlight do dia. E hoje eu tô nessa burocracia, sim, pra Então, conseguir eu ia esse perguntar isso. recorde. Como funciona essa burocracia, Michele? Porque assim, a gente vê que é uma batalha, né? É uma batalha É, inconclusiva até em muitos momentos. A gente vê muitas vezes a luta do Coxa, por exemplo, que já foi um recordista e que tá também na batalha dele pleiteando talvez um novo recorde aí. E o Coxa a gente vê, ele já publicou, inclusive, ele faz, inclusive ele faz um trabalho acho que muito bom quando é sobre isso. A gente viu todos os estudos que o Coxa fez dessa última onda dele, e estudos e cálculos e não sei o que, mas eu já tive o Chumbo, teve recentemente aqui, o Lucas teve aqui comigo recentemente também. Eu tentei perguntar para ele como funcionava essa burocracia, basicamente. Quem é que mede? Como é que é? Você tem que contratar alguém para fazer alguma coisa primeiro e apresentar para eles? É tudo deles? E aí, só para explicar para a galera o que a Michelle falou, que antes a WSL era quem chancelava isso com o Guinness, né? Basicamente. E aí o Bill Sharp entrou nessa. O Bill Sharp é o cara lendário aí de ondas gigantes. Ele é o dono do evento também, né? Do Big Wave Challenge, que hoje é o que era o XXL, por exemplo, aquela premiação, o Oscar, digamos, das ondas como gigantes. se E fosse ele o Oscar do surf. e agora a WSL devolveu essa parceria com o Guinness, basicamente, eles jogaram, deram pro Bill Sharp, então o Bill Sharp que é o responsável junto com o Guinness para decidir isso. Dados os contextos, me conta, Michele, como que funciona essa burocracia? Porque deve ser uma burocracia É, longa. é. Bom, primeiro não é fácil, né? Você medir uma onda gigante. Mas, vamos lá, quem tinha a chancela era a WSL, mas a WSL começou aos poucos saindo do Big Surf. Eles, como você já falou, eles mantêm hoje no Big Surf é o Nazaré Tow Challenge. E com isso eles passaram a chancela para o Bill Sharp. O Bill Sharp foi ele quem criou o XXL XXL. na época, né, dentro da WSL. Então foi ele que criou desde sempre esse Oscar do surf. Depois ele saiu, parou de trabalhar com a WSL. A WSL sustentou isso por mais um ano, eu acho, e parou. Então a gente ficou, acho que uns 2 ou 3 anos sem o Não Oscar lindo. do Big Surf. Foi difícil, assim, foi chato essa época. E aí o Bill Sharp criou o Oscar dele, independente da WSL. É, ele voltou em 2023. 2024 eu venci a maior onda e teve 2025 que eu fiquei entre as finalistas e agora vai ter 2026. E aí, ano passado, em 2025, o Bill Sharp anunciou no prêmio dele que ele era agora o detentor da chancela do recorde mundial. E então, assim, não tem um protocolo, digamos assim, né? Mas eu acho que o atleta ele tem que se antecipar e se preparar e colher o máximo de informações possíveis que... colher o máximo de informações possíveis que ele puder. Só um minuto, que eu preciso Vai, abrir a vai, não tem porta pro problema. Ian. Vai, Já pode ir, banho. pode ir. Então, o Bill Sharp que tem essa chancela. E ele anunciou no prêmio dele, né, no ano passado. E aí o atleta, eu acho assim que ele tem que ir se antecipando e se munir do máximo de provas possíveis, né? No meu caso, eu já dei para um profissional medir a minha onda. Foi o mesmo rapaz, que foi o Paulo, que mediu a onda do Coxa quando ele foi recordista mundial. Da E a hora. medição dele, inclusive, foi aprovada pelo Bill Sharp, pela WSL na época. Então ele também ficou super animado em medir minha onda. Ele já fez o comparativo da minha onda com a Maia e deu que ela é maior sim. Ele até falou que, cara, ele tentou ser assim, ele falou, Michelle, eu medi de uma forma para não deixar margens, para ninguém falar que foi mais ou que foi menos. Eu não vou puxar muito para cima, eu não, porque
Porque, assim, a sua onda foi maior. Eu já medi uma, duas vezes aqui e pra mim foi maior. Então, assim, eu tenho a medição dele. Eu vou tentar. Eu tô em busca já de outros profissionais para fazerem a medição também. E eu acho que é por aí, sabe? E aí eu vou enviando lá para. Mas aí o Bill Sharp, por exemplo, eles também fazem uma medição por conta deles, eles Sim. fazem um catadão de tudo que é apresentado e tentam tomar uma decisão. Assim, quanto mais informações eu der para ele, Sim, melhor, sim. né? Assim, mais provas eu tenho ao meu favor. E ele já me falou que ele tem a equipe técnica dele e que todo evento que ele faz, a equipe dele mede as ondas. Porque tem a Da hora. categoria maior onda, né, no evento dele. Então, ele Já para naturalmente, isso, exato. automaticamente já passa pela equipe dele. E aí a resposta dele foi essa: Michele, a temporada ainda não acabou, então eu não posso hoje falar que você é uma recordista mundial, mas sim, eu acredito que a gente vai se ver no nosso prêmio, que é em setembro, dando a entender que até então, sim, é a maior onda, né, da temporada, mas ele agora, nesse momento, não pode me falar que sim ou que não. E que Entendi. ele vai passar pela equipe técnica dele. Técnico dele. E aí, sim, o meu papel é estar ali em cima e dar o máximo de provas, né? Que eu puder. Até para eu mesma ter Sim, verdade, né? Porque, sei lá, um profissional pode falar uma coisa, outro outra, né? Então, acho que eu mesma, se eu tiver, tipo, três profissionais que possam medir a minha onda, para mim, melhor ainda. Vai comprovar ali o sim ou o não. Então, eu tô super demais. confiante. É, e agora que passou aqui, Brasil, Carnaval, tudo mais, eu vou voltar ali a perturbar o Bill Sharp e falar, ó, esse recorde é meu. Já. Setembro, né? Da hora, legal. Foi em setembro ano passado. Eu É, acompanhei bem a premiação do ano passado. O Fink também foi premiado, né? foi De uma incrível. categoria ali que deram pra ele. A Micaela acabou ganhando, né? No No Havaí, feminino de ondas, enfim. Da sim. hora demais. Pra gente só encerrar esse papo dessa temporada. O evento em si acabou daquela maneira frustrante, né? Eu imagino, porque só tem um evento da WSL de ondas gigantes. Aí rola o evento, tava demais, assim. E aí acaba da maneira como acabou, né? Eu sei só pelo que eu ouvi da transmissão também que eu tava assistindo no dia. Mas para quem não sabe, rolaram algumas baterias. E aí o que a transmissão passou foi que problemas técnicos, acho que falta de luz e problema de comunicação problema de rádio, alguma coisa assim, eles preferiram não dar prosseguimento na competição pela integridade e segurança dos atletas, enfim. E aí eu queria ouvir, você que estava lá, estava vivendo tudo isso. Primeiro, o quão frustrante foi. Bom, você já falou um pouco o quanto que o Ian deve ter ficado frustrado também. E como é que foi essa decisão? Qual foi de fato o problema? O quanto que vocês souberam ou sabem de tudo isso que você pode falar, contar um pouquinho pra gente? O formato do campeonato são dois, como se fossem dois rounds de cada bateria, né? São três baterias e depois mais você compete uma vez e depois compete de novo. Todo mundo compete duas vezes. Então rolou o primeiro round todo e. Continua, continua. Não, Ian, calma aí, desculpa. Foi mal. Ai, gente. Não, tá tranquilo. Ai, desculpa, cheguei causando aqui em casa, foi mal. Fala aí, beleza, velho? Tudo Tudo bem? bom? É que a nossa Imagina, casa é tá tudo pequenininha, certo. então. Tá tudo certo, fique em Aí, paz. tô escutando vocês falarem. Acho Diga que um aí, ponto que vale a pena você entender é que no surf, diferente dos outros esportes em que concorrem vamos dizer, aos recordes, a gente não tem essa homologação assim que o recorde acontece, né? Não é algo que você consegue
armar todo um cenário para uma quebra de recorde. Então, existem diferentes comissões. No caso, primeiro tem a primeira comissão que valida se aquela onda é elegível ou não para uma medição, né? Tipo, Pode vai crer. primeiro para uma banca que vai falar, cara, não vale nem a pena gastar tempo nem dinheiro para medir essa onda. O cara Estudou na onda, surfou fora beleza. do critério, ele surfou no rabo, isso daí é um fake. Então tem uma primeira comissão que analisa isso e depois vai para uma comissão, não uma comissão, vai para um lado mais técnico, né? Que é a parte realmente da medição. E Aham, como tem um conjunto inteiro de ondas que são surfadas durante a temporada, vai o pacote inteiro para essa entendi. análise. Não é pegar só uma, o que eu particularmente eu acho muito errado. Eu acho que aquilo ali, o feito aconteceu, cara. Se a Michelle quebrou ontem e daqui a um mês outra pessoa quebrar de novo, pô, que bom, bro. Tiveram duas quebras de recorde Sim, dentro da mesma temporada, entendeu? Mas no surf a gente não consegue que isso aconteça. Coisa que pô, poderiam ter várias quebras de entendi. recordes no mesmo ano, é que nem numa Olimpíada. O cara foi lá, primeiro quebrou, ele viveu aquele momento de glória dele, e pô, foi um outro quebrou na prova final. Pô, Na maneiro. sequência. Dois caras tiveram essa honra, entendeu? Mas no surf a gente ainda não tem isso. O ponto favorável para Michele era que foi dentro de uma competição, então tava, todo mundo estava lá. Os juízes que julgam esse fato, as comissões técnicas estavam lá. Um outro peso do fato de ter sido numa competição é que o recorde anterior da Maia também foi numa competição, na mesma Na mesma competição. competição. Então é como se fosse nas Ajuda no Olimpíadas. comparativo, Então exato. tem todo um, vamos dizer assim, um, um ponto a favor por ser, cara, era um cenário que estava lá, tudo realmente documentado, o mundo inteiro viu, não foi uma coisa que. E realmente era um swell bem grande, era uma ondulação gigante, foi a maior que quebrou até agora na temporada desse ano. E um outro ponto, cara, é positivo, mas ao mesmo tempo foi uma infelicidade que ninguém gostaria que tivesse acontecido. A principal concorrente, né? Se tem uma outra mulher no mundo que seria capaz de pegar uma onda dessa, seria a Justine. E ela teve uma lesão seríssima agora. É, no México, né? Então, tipo, eu não acredito que ela vá conseguir voltar a tempo de ainda tentar bater a maior onda do ano da Michelle. Então, mas a É, temporada porque não aí, pra acabou. galera que não entendeu, só pra eu explicar o que o Ia tá falando pra temporada que não entendeu, a gente tá falando de dois prêmios diferentes, né? A Michelle tá concorrendo, obviamente, pro prêmio de onda do ano, né? Da maior onda da temporada, que vai ser premiado em setembro, além do recorde mundial, que é o que ela tá pleiteando também. Exatamente. Então, para você bater o recorde, necessariamente você tem que ter ganho a maior onda do ano, né? Então, tipo, Exato, exato. Então eu tô no caminho. É a então, dobradinha, é a dobradinha. tem que ser uma dobradinha, não tem outra hipótese, né? O cara que pegou, ou a menina que ganhar o recorde, tipo, vai ganhar a maior onda do ano, é inevitável. Sim, sim. Então, nessa corrida ali, tipo, a Maia já se aposentou, a Justine se machucou e a Michele pegou até então a maior onda do ano. Então, tipo, é, Você sabe até quando vale inscrições? eu acho que é até agosto, se eu não me engano. Não, é até abril. Abril? As inscrições são até abril. É, até abril. Tá, entendi. Maio a Boa. seleção, junho, julho são as medições, agosto, É, setembro análise, é o evento de a coroação. premiação. Ah. Isso. Tá acabando, tá chegando então. Da hora, Tá, da o hora. cenário tá bem favorável ali, tipo, às vezes você pô, não consegue ser realista, né? Mas, tipo, sendo realista, sim, o cenário tá bem favorável. Então, e já tem muito tempo que não tem uma quebra de recorde, tipo, a atual detentora do recorde já se aposentou,
a outra principal concorrente da Michelle se machucou, então, tipo. E um ponto importante também é que eu concluí a onda. Eu fiz a onda inteira até o final. Né? A onda da Maia, ela fez uma linha bem radical ali, mas que não permitiu ela concluir a onda. E esse foi um dos pontos que o Bill veio conversar comigo. Então, assim, eu acho que tá tudo favorável, né? Eu tô sendo bem Sim. positiva e vamos ver. Fala do que você estava falando do evento que eu te perguntei, da frustração e do que de fato aconteceu, do que vocês podem falar lá de dentro. Sim, então, o formato do evento é assim, todo atleta compete 2 vezes, né? Então, são 2 rounds. O primeiro round é com 3 baterias, cada bateria com 3 duplas competindo, e aí se repete tudo no segundo round. É, e aí é ponto corrido, né? Então, assim, o seu somatório, ele pode ser uma onda da primeira bateria com uma onda da segunda bateria. Então, por isso que o segundo round seria extremamente importante para Importante. realmente definir os vencedores do evento. E não aconteceu o segundo round. Eles pararam tudo assim que finalizou o primeiro. Houve um erro de produção lá, que eles não tinham geradores extras, né, para o evento continuar acontecendo. Começou a ter uma falta de luz, né, em um dos setores do evento, que era justamente o setor do telão que estavam os spotters. Aham. E eu acho que houve algum problema na comunicação de rádio dos safeties do evento com a produção, não dos atletas. Entendi. E com isso eles decidiram encerrar o evento, né? Foi muito triste, foi muito feio também para o evento, um evento nessa dimensão, né? Não ter ali um Que backup, todo não, mundo espera tanto, né? Que todo mundo espera não, tanto por esse evento. um cliff lotado, né? O pessoal que se moveu, né? Se deslocou para ir até lá E aí também teve, assistir. teve a fog no comecinho, né? Teve uma neblina muito grande no começo que Teve também adiou o começo do o campeonato, início, porque o que aconteceu foi isso, que aí começou a ficar tarde, né? Começou a escurecer e aí também foi uma das justificativas, né? De e que é, já estava ficando muito tarde, por isso que também acabaram, não deu para esperar mais, pelo que eles alegaram lá para continuar a competição. exatamente. E aí, como eles não conseguiam resolver o horário, né? A hora foi passando, foi ficando realmente tarde para concluir o evento. Mas assim, podiam ter continuado como antigamente, que era papel e caneta, né? A comunicação dos atletas com o nosso spotter no Cliff estava funcionando, estava boa. A segurança dos atletas não estava afetada, digamos. Exatamente. Então, os juízes podiam fazer ali no papel e caneta e rolar o evento. E aí decidiram acabar, né? Ou poderia ter sido também no dia seguinte. Todos os eventos da WSL tiveram uma janela de 2 dias e esse não teve. Então, assim, foram, né, vários fatores. Eu tô falando aqui no meu lado de atleta, né? Claro, O claro. pessoal da produção tem um lado deles como produtores de evento, né? Então, o meu lado é o lado passional ali. E além do que, foi o melhor swell da temporada. Talvez um dos melhores swells que a Nazaré, ondulações que a Nazaré já recebeu, já ofereceu, né? Então, assim, a minha disputa ali com a Justine tava, cara, muito legal, né? Então eu já tinha aquela onda que eu acho que inclusive eu fui mal julgada, eu acho que ela valeria mais, né? Não só eu acho isso, mas enfim, eu sei A Michelle tá falando porque a Justine acabou com o título, né? Porque aí são três isso. títulos, né? São individuais, feminino e masculino, e da dupla, né? Então, É, o chumbo levou o masculino, a performance individual masculina, isso. e a Justine acabou levando a performance individual feminina, né? Exatamente. E aí eles já anunciaram no rádio, a gente começou a ficar com frio ali esperando, querendo entender o que ia acontecer. E até que eles anunciaram que o evento ia acabar ali e os campeões iam ser quem tivessem os melhores Como resultados até tava. ali, né? Então, assim,
todo mundo ficou sem entender nada, os atletas ficaram chateados, os telespectadores também ficaram chateados. Eu acredito que o próprio pessoal da produção também não tenha ficado satisfeito, né? Porque ficou realmente, né, meio chato ali para eles. Mas, como eu falei, isso foi um problema deles, o evento é deles, Justo, eu justo. sou participante e eu fiquei muito feliz. Para mim, o meu troféu foi a onda que eu peguei. Da hora demais. Pra gente encerrar o papo, eu só quero recordar uma coisinha do que a gente falou lá há 2 anos, naquele nosso primeiro papo. Você falou pra mim, como é que era? Pra ser uma Big Rider ou alguma coisa 100% completa, pra ser 100% completa no Big Surf, ainda me falta Chopo. Rolou nesses 2 anos Chopo, Michele, ou ainda o Ian não te levou pra Chopo ainda? Ele tá aí ouvindo, né? Já joguei pra ele já. Tá Sim. chegando, vai chegar, vai acontecer. Ainda não rolou Chopo, Não mas eu rolou tô Chopo muito ainda. positiva que vai rolar esse ano. Muito Eu já positivamente. Boa, trabalhei esse boa. ano para poder construir a nossa viagem de Tiopo. Já E puxei. O ó, que ele tá falando a gente aí? está filmando, ou você participa ou. Não, Não tem falei que problema, eu não tem já até problema. A gente trabalhei para vazou. essa viagem acontecer. A Ah gente lá. recebeu o Matarri, que é um local lá de Tiopo, lá em Nazaré, junto Pega com. pouco ele, pega pouco ele. Então, e ele já falou que esse ano lá tá liberado pra gente, tá? O Tiopo demanda de toda uma estrutura que não é simples, né? Então, tipo, não é um lugar que tem muitos jets, que tem jet disponível para aluguel. Então, Aham. você precisa ter 100% um apoio de um local ali para estar abrindo as portas e facilitando o caminho. Então, acho que Da agora a hora. gente tem esse apoio lá, é só uma questão do sol certo, de chegar o momento e a gente vai lá fazer. E como a temporada ainda não acabou, eu quero muito vencer também o surfista da temporada, né? Porque também tem essa categoria. O de performance, né? Porque tem o de onda, tamanho de onda, né? Uma maior onda, e tem o Best Ride. É Best Ride, não é? Não, Que é a melhor. tem o Biggest Wave, que é a maior onda, tem o Rider Isso. of the Year, Ride of the que Year. é a onda, né? Quem fizer a melhor linha, E a tem onda. o compilado da temporada toda, o E melhor tem o surfista da temporada Surfer toda, of the entendi. Year, né? São 3 categorias. E tem o da remada também. E Que tem o foi a que o Surfer Chumbo of the ganhou, né? Year. O último ano, que foi Surfer of the Foi o Year. Surfer of the Year. Então, assim, eu É. quero muito também conseguir vencer essa categoria, que não tá fácil, porque já teve um swell em Chopo ano passado que as meninas pegaram altas ondas. Então, assim, tem 2 ondas de 2 meninas diferentes nesse swell que eu acredito que vai entrar pro prêmio. Aham. Então, se eu, assim, quiser ainda morder essa categoria, eu sinto que ainda falta uma onda pra mim nessa temporada. Talvez Chopo Então, te ajude eu nessa, acredito nessa que pegada tipo, aí. ou um Hawaii ainda, um Jaws É esse isso que eu ia ano. perguntar, Jaws, como que tá a sua relação com Jaws? Você já A minha surfou lá, relação né? com o Jaws foi maravilhosa. Que eu consegui surfar no passado aquele swell, eu me apaixonei. Foi a É, primeira vez, não, foi a que você primeira surfou em vez que eu fui Jaws? pra Jaws. Então era isso, faltava Chopo e Jaws, que eu lembro que você tinha falado isso pra mim em É. outro E aí papo. eu fui pra Jaws ano passado num swell espetacular que teve, um swell, acho que foi o maior swell dos 20 anos, né, que a galera tava lá comparando. Foi incrível, eu me apaixonei pelaquela onda e eu quero muito voltar. Então, a gente tá monitorando as previsões pro Hawaii, pintando alguma coisa, eu vou pra lá. Então, tenho ainda 2 chances aí pra bater minha meta. Da hora, da hora. Michele, acho que era isso. Baita papo, ótimo, sempre bom conversar com você. Agradeço, não sei se o Ian tá ouvindo a participação especial do Ian, sempre de portas abertas aqui. Talvez a gente possa convidar ele pra gente fazer um outro papo também. O papo que eu Sim, tive com o Ian foi muito bom quando eu fiz com ele aquela época sim. também. E obrigado, Michele, obrigado por bater mais esse papo comigo. E estaremos de olho, estaremos acompanhando aqui as performances para construir, quem sabe, esse Surfer of the Year. Valeu, Ian, obrigado, velho. E, pô, vamos ver aí, setembro, né? Se seguir a mesma data do outro, setembro é o Big Wave Challenge, né? O Awards. E estaremos na torcida. Obrigado, viu, Michele?
Obrigada, Guilherme, mais uma vez. Muito bom o nosso papo também, muito bom falar com você. É legal que você tá sempre por dentro de tudo que tá rolando. E te espero em Nazaré, tá? Vou te levar lá no outro Pô, site eu comigo. vou. Não sei se eu vou pra outside, mas que eu vou essa próximo final de ano aí, talvez no final do ano, prometo que eu vou tentar ir pra lá. Sim. Então tá, E aí eu obrigada. faço umas coisas, a gente vai lá conheço o QG lá, eu vejo Isso. a base que vocês têm ali da Yuki também, né? É muito legal. E a gente faz umas coisinhas por lá, tá combinado. Obrigado, e pra quem chegou até aqui, só curtir aqui, compartilhar o nosso papo com a Michelle. E semana que vem a gente volta com mais um convidado. Obrigado, Michelle. Obrigada, gente. Beijo.